Olá, alunos! Estamos aqui em mais uma aula de matemática. Nós vamos começar as aulas de geometria analítica. Eu sou a professora Nilce Cleide e vamos lá. Nós vamos ver sobre o plano cartesiano, sobre noção, de como localizar esse ponto no plano cartesiano, e nós vamos falar sobre bissetrizes dos quadrantes. Vamos lá. Plano cartesiano. Plano cartesiano é uma região onde nós vamos colocar aqui um eixo X e o eixo Y de forma perpendicular, e eles são ordenados, eles são orientados. Então, quando a gente coloca aqui esses dois eixos, o eixo X, que é chamado de eixo da abscissa, e o eixo Y, chamado de eixo das ordenadas, nós vamos dividir a região do plano cartesiano em 4 quadrantes, onde nós vamos ter aqui do lado direito, acima, o primeiro quadrante, o lado esquerdo, acima, segundo quadrante, o lado aqui abaixo, do lado esquerdo, o terceiro quadrante, e no lado direito, o quarto quadrante, aqui embaixo. Para que a gente possa se localizar dentro desse plano cartesiano, onde nós vamos colocar pontos, nós vamos colocar segmentos, nós vamos colocar retas, círculos e etc. Então, eu preciso conhecer o plano cartesiano. Ora, no plano cartesiano, inicialmente, eu vou localizar pontos, e esses pontos têm endereços. Quem são esses endereços? Na verdade, você vai se localizar de forma horizontal e de forma vertical. Na forma horizontal, nós vamos ter o eixo da abscissa. Então, o ponto, ele vai ter o primeiro número, aqui, por exemplo, tem um ponto A, e o primeiro número indicado aqui ao lado do ponto A se refere ao eixo horizontal, e o segundo número ao eixo vertical. Ou seja, na verdade, se a gente olhar aqui, o ponto A está localizado com a abscissa 3 e a ordenada 4. Dessa forma, tome cuidado, que isso aqui nada mais é do que um par ordenado. Então, você começa com o X e Y. Vamos olhar aqui esse ponto B. No ponto B, eu vou ter o primeiro número como sendo -3 e o segundo como sendo 1. Ou seja, o -3 eu vou localizar o eixo X e depois o 1 vou localizar o eixo Y. Está aqui. Nada mais é do que projeção. Projeção do B é -3 e 1. Ou seja, no X e no Y. Observe que o Y, ele é positivo, por quê? Porque acima do eixo Y, todos os números, aliás, acima do eixo X, o Y é positivo, todos os números são positivos. E abaixo do eixo X, os números de Y serão negativos. Já na horizontal, aqui, a partir desse 0 para a direita, nós temos os números positivos. E do 0 para a esquerda, nós temos os números negativos. Lembre-se, o ponto de encontro, o ponto 0, 0, ele não tem orientação, não tem sinal positivo nem negativo. Na verdade, aqui é a origem, de onde parte o início das nossas ordenações. Então, vamos lá, reconhecer um pouquinho aqui. O ponto, a gente não definimos pontos na geometria, a gente tem uma ideia desse ponto. Eu posso localizar, por exemplo, de um mapa, lá de cima, bem lá de cima, localizar uma cidade e ela vai aparecer como se fosse um ponto. Ou então posso colocar um ponto no quadro, por exemplo. Mas no caso, no plano cartesiano, nós vamos localizar esse ente, essa entidade, chamada ponto, com o primeiro número sendo X e o segundo Y, onde nós vamos localizar o X, você vai localizar o eixo da abscissa, e aqui o Y, o eixo da ordenada. É como se fossem endereços desse ponto. Então, tome cuidado aqui com os endereços, para não inverter o X e o Y. Então, nós vamos ter, por exemplo, aqui o ponto A. O ponto 2, 3 está localizado no primeiro quadrante. E aí, nós vamos observar um detalhe. Os dois números estão positivos. Por isso, ele me diz que estamos no primeiro quadrante. O ponto B, por exemplo, aqui, o -2 e 1,
está localizado no segundo quadrante, ou seja, o x está do lado esquerdo, porque me diz aqui que é menos 2. Então, nós vamos ter abscissa negativa. Olha aqui o ponto C. No ponto C eu vou ter menos 1 e menos 1. Ou seja, ele está localizado no terceiro quadrante. O terceiro quadrante me dá as duas coordenadas negativas. O ponto D, por exemplo, 4 menos 1. Observe aqui que o y é negativo. Então, esse ponto D está abaixo do eixo x, com a ordenada negativa. E o ponto 0, 0 está na origem. Não está nem não está nem no primeiro quadrante, no segundo, terceiro ou quarto. Ele está na origem. Ok? Então, nós vamos ter aqui, ó, os sinais, eles vão te dar a noção de direção, né? Sinais negativos, sinais positivos. Então, observe que esses sinais, eles são importantes na hora que você for fazer a leitura, né, dos pontos, leitura das coordenadas. Ok? Olha só, nós vamos ter aqui o ponto A, como nós falamos, 3, 4, ele está positivo, né? Aliás, os números estão positivos, ou seja, primeiro quadrante. Quando eu troco aqui, ó, meu x está para o lado esquerdo, olha o que aconteceu com C, menos 2 e 5. Ou seja, o eixo x é negativo, está no segundo quadrante, assim como o B também. Se a gente olhar aqui embaixo, por exemplo, eu não tenho pontos aqui no terceiro nem quarto quadrante, eu tenho um ponto em cima do eixo y. Então, temos que tomar muito cuidado. Quando o ponto está em cima do eixo, o eixo, ou seja, o x ou y, uma das coordenadas zera. Por exemplo, se eu tiver o ponto D aqui, em cima do eixo y, no 2, então significa dizer que o meu x zerou. Se eu pegar aqui esse ponto F, eu tenho 4 e 0. Então, significa aqui que o meu y zerou. Né? Então, está em cima do eixo. Quando uma das coordenadas é 0, então ela está em cima ou do x ou do y. Faz parte, né, daquele x e y. Ok? Aqui nós vamos ter sobre bissetrizes. Então, o que seria a bissetriz? A bissetriz é aquela reta, né? A reta que vai, vimos aqui da geometria plana, ela vai dividir os ângulos de forma congruente, ou seja, eles vão ter o mesmo ângulo, a mesma medida, a bissetriz. Então, no plano cartesiano, nós vamos ter também bissetrizes, que chama-se bissetriz dos quadrantes. Vamos destacar duas propriedades aqui das bissetrizes. Uma propriedade: todo ponto que pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, ou seja, de 1 e 3, primeiro quadrante, terceiro quadrante, ele apresenta a abscissa igual à ordenada. Né? Então, nesse caso aqui, se meu ponto estiver uma da bissetriz, no caso aqui, se ele estiver nessa condição no primeiro quadrante ou no terceiro quadrante, então as coordenadas das abscissas são iguais, ou seja, a ordenada da abscissa e ordenadas são iguais. Menos 3, 2, 2, né? E o 0 também. Vamos ver aqui, ó. Olha como é que fica. A bissetriz é essa retinha aqui, ó, que passa bem na origem, né? Dividindo aqui os quadrantes de forma igual. E claro, se é de forma igual, nós vamos ter aqui o x igual a y, né? 2, 2. As ordenadas são iguais, as coordenadas, aliás. As coordenadas são iguais. A abscissa e a ordenada são iguais. Aqui, se a gente olhar aqui embaixo, um ponto que também está aqui no terceiro quadrante, é o ponto N. Então, ele também tem coordenadas iguais, menos 3 e menos 3. Então, nós vamos ter aqui bissetriz dos quadrantes ímpares. Vamos ver aqui mais uma propriedade. Todo ponto que pertence à bissetriz dos quadrantes pares, do segundo e quarto quadrantes, apresenta a abscissa igual ao oposto da ordenada. Como é que é isso? Na verdade, se aquele ponto estiver no segundo e quarto quadrante, eles vão ter números simétricos, né? Então, vamos ter 1, menos 1, ou tem o menos 4 e 4 aqui.
Então, o ponto M e o ponto S têm coordenadas diferentes, somente os sinais, né? O módulo, eles são iguais. O zero aqui também faz parte, mas ele não tem essa característica de sinal, porque na verdade é a origem, tá? Então vamos olhar aqui a bissetriz dos quadrantes pares, do segundo e quarto quadrante. Eu tenho aqui o S, que tem a localização -4 e 4, ou seja, ele tem sinais opostos, está no segundo quadrante. E temos aqui no quarto quadrante o ponto M, né? 1 e -1, também tem sinais opostos, ok? Isso aqui nos dá uma, vamos dizer assim, uma clareada quando nós formos entender os segmentos de retas, de pontos e etc. aqui no plano cartesiano. Então, nós temos aqui uns exercícios e espero que você pratique esses exercícios localizando, né, no plano cartesiano, ok? Então, nesse primeiro, eu tenho aqui, ó, dê o nome dos polígonos cujos vértices são esses aqui. Então, você vai pegar e localizar esses vértices e você vai traçar um segmento ligando. Depois você diz que tipo de polígono é dado por cada item, item A, B e C, ok? No segundo, determine o valor de K do ponto P, aqui, ó, -5,2K menos 8. Então, a coordenada abscissa é -5 e a ordenada é 2K menos 8. Determine esse valor de K de forma que esse ponto pertença ao eixo horizontal do sistema cartesiano ortogonal. E na terceira questão aqui nós temos, localize no plano cartesiano os seguintes pontos, né? Então, você vai lá, faz essas questõezinhas e depois, se quiser compartilhar conosco, ter alguma dúvida, compartilha conosco aí as suas ideias, seus resultados, ok? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.